Salve, salve meus amigos do Execução Fiscal em Curso 19h48, passou uns segundinhos do nosso horário tradicional da live para tratarmos hoje assuntos importantes, a persecução criminal, quando isso pode ter repercussões na cobrança do crédito tributário, isso pode ser um reforço à recuperabilidade dos créditos da execução fiscal ou não. Vamos trazer uma autoridade para conversarmos sobre esses assuntos que eu tenho muito interesse em aprender bastante, discutir bastante. Tratei disso lá no Técnicas Altamente Resolutivas, mas sempre é tempo de aprendermos e conversarmos com quem realmente tem uma vivência, né? Não sou criminalista. Vamos procurar aqui, o Dr. Adib deve estar entrando aqui. E em breve nós teremos o nosso curso / treinamento, né? Resolvendo Execução Fiscal. Está rolando aqui já as inscrições, né, pelo link da bio aqui do Instagram. Quem tiver interesse em participar, o Dr. Adib já está por aqui, eu vou convidá-lo a participar. Vamos ver se ele aceita aqui, acho que vai dar tudo certo. Me confirme se o áudio está tudo ok, se me ouvem bem. Boa noite! Boa noite, doutor. Como vai? Tudo bem, satisfação em tê-lo conosco nessa visita aqui com o meu pessoal da Execução Fiscal em Curso. A satisfação é toda minha. Muito obrigado pelo convite, doutor. Seria um Ótimo. grande prazer poder aí fazer um bate-papo com um doutor que é expert em execuções fiscais, é uma pessoa que notadamente que é conhecida pelo trabalho que vem sendo feito aí para os seus alunos. Eu sou seu fã e admirador pelo seu trabalho. Ah, Parabéns. mas a admiração é totalmente recíproca, porque eu sou seu seguidor também, acompanho os conteúdos ali, as postagens sempre com assim, um ponto de vista interessante que agrega, né, conhecimentos. E essas ferramentas estão aí justamente para a gente difundir conhecimentos, é o que me motiva, né, por aqui, compartilhar, como meu lema é compartilhar para multiplicar. E a gente compartilha não apenas para dividir, mas a gente realmente multiplica, porque a gente sempre aprende, a gente troca o viés, a gente troca os óculos para analisar o mesmo fenômeno, então a gente aprende assim, sempre com os alunos, com os seguidores, e nessas rodadas de conversas assim, com essas autoridades, fico muito satisfeito, muito feliz que tenha aceitado, né, o nosso convite para participar aqui com o meu pessoal do Execução Fiscal em Curso. E eu estava comentando agora há pouquinho que todas essas ferramentas, eu estou um livro no Prelo aí também sobre isso, todas essas ferramentas que são utilizadas de forma geral pelo Estado como um método que vem a reforçar a recuperabilidade dos créditos tributários, e são praticamente inúmeros, né? Eu não consigo parar de contar esse ferramental. E agora, bem poucos dias, mais uma notícia aí circulando, e eu fui revisitar a jurisprudência do STJ, e na verdade já é uma coisa que já vem, pelo menos desde 2018, 2019, e aí tudo isso reforça a recuperabilidade e o direito penal. Ele sabidamente, assim, eu entendo que ele, até com um pouco de descuido com o princípio da fragmentariedade, mas ele vem sendo convocado, né, a reforçar essas receitas públicas, né, e mais recentemente o Supremo também bateu o martelo e causou um alvoroço, assim, né. E Então tem uns assuntos assim que o direito penal ele é aproximado, o processo penal ele se aproxima do nosso mundo aqui da execução fiscal do tributário, né? Fiz uma rodada de conversa também sobre lavagem de dinheiro e aí aprendi bastante, olha, os mecanismos utilizados para recuperar aqueles bens que são que se destinam fundamentalmente a ocultar, né, recursos obtidos de forma ilícita. Enfim, o papo, né, que eu quero deixar uma pauta livre aqui, mas de uma forma informal, esses mecanismos, assim, conversarmos aí sobre isso e quem tiver questões aí também da audiência pode nos colocar e ter um bate-papo produtivo, assim, nada de muito formalismo, mas realmente uma troca de ideias, impressões, né? O doutor também atua bastante nessa matéria, então deixo a palavra à vontade para colocar seus pensamentos. vamos lá. Doutor, muito obrigado pela gentileza, pelo carinho. Mais uma vez agradecendo o convite. E o que eu vejo, nós temos inicialmente que passar para que muitas pessoas que nos estão seguindo, estão
aí participando da nossa live, que elas não entendem, às vezes, o porquê que tem diferença do crime tributário, por exemplo, da Lei 8.137/90. Ela tem 3 situações que podemos aí destacar. 3, tem várias situações, mas vamos colocar 3. Porque a primeira é o crime material, né? Crime material, que é aquele que nós estamos aí... vou dar um exemplo bem simplificado. É aquele que deixou de fazer a declaração de imposto de renda, aquela empresa que ele deixou de... fraudou ou não emitiu a nota fiscal. Esse daí. E aquela segunda, que é a formal, que a gente pode dizer formal, que é o artigo 2º, né, da Lei 8.137, tem uma diferença entre o artigo 1º e o artigo 2º. O artigo 1º, a pena ela é um pouco mais... é maior, uma pena maior, né, ela é um pouco mais rígida, e a outra é um pouco menor, podemos dizer que menor potencial, que é a formal. Formal é aquele que declarou, mas não pagou, né? Declarou, mas não pagou. Vamos falar bem simplificado para que o pessoal consiga entender. Então, claro. E tem aquele crime do funcionário público, aquele que ajudou, facilitou para aquele que não fez o imposto, não declarou o imposto, ou beneficiou terceiros. Mas vamos tratar do particular, que é muito raro acontecer com funcionários públicos, mas mais fácil acontecer pelo particular. Então, verificamos aí o seguinte, que lá no artigo 1º da Lei 8.137, nós temos aí uma pena que pode chegar de 2 a 5 anos. Se a gente analisar do ponto de vista técnico, melhor esperar a sentença, porque na sentença ele pode pagar à vista e liquidar. Até o crime, ele vai, pagando o imposto, ele vai ter a possibilidade de se isentar, claro, com todos os juros e multas. Ele aí já existe o entendimento que não pagando vai se encerrar. E também nós temos aí o princípio da insignificância, que é aquele que vai também o valor do imposto que ele deixou fez a elisão, ou ele fez um trabalho de evasão, ele vai deixar de ser, ou ele pode até começar a ser investigado, ou pode ser aberto um procedimento criminal, e ele alegar, pelo princípio da insignificância, o valor de R$20 mil, o valor sem os juros e multa, o valor realmente do que foi colocado como crédito tributário. Qualquer pessoa ela pode responder por crime tributário, qualquer pessoa pode responder, desde que esgote todos os meios administrativos. Aquela pessoa que ainda está sendo colocado materialmente todo aquele imposto. Então, até chegar o imposto a ser definitivamente considerado devido, ele não pode ser colocado. Isso aí tem uma súmula, né, que é a súmula 24 do STF, súmula vinculante, que não permite que a pessoa possa ser investigada ou ainda ser processada criminalmente antes de se esgotar esse meio. Agora, nós temos aí também diversas discussões, como o doutor havia dito aí sobre o STF, o STJ. Nós temos aí também tudo que a gente fala da parte criminal, como crime tributário, nós temos que levar em conta que nós temos os princípios constitucionais. Então, tudo que afronta a Constituição, né, vai de encontro com a Constituição é que vai prevalecer no entendimento. Então, nós temos aí, quando nós falamos sobre, na eventualidade de uma
ação penal, que ele está sendo processado, que não se materialmente esse imposto não foi declarado, não foi colocado como devido, ele não pode passar pelo constrangimento. Então, nós temos a possibilidade, por exemplo, como defesa, vou falar como defesa, porque juiz entende já um pouco diferente. Como defesa, eu entraria no caso excepcionalíssimo do Código de Processo Penal, daquela situação que nós vamos pedir o trancamento da ação penal. Seria com relação a isso. Agora, vamos falar sobre tem um caso também de refis, né? Refis, quando um empresário entrou no programa de refis, a ação penal ela suspende até que ele cumpra o seu dever e também a todos os prazos prescricionais também serão também suspensos. Ao longo do parcelamento, né? Eu queria só pontuar um detalhezinho para reforçar para o pessoal ter isso aí em mente. Eu acho que é uma ferramenta importante, que às vezes a pessoa não está habituada com a parte criminal, né? Mas vamos imaginar uma situação que o contribuinte ele foi autuado lá num auto de infração e a fiscalização entendeu que, na verdade, ele estava se utilizando de um abatimento de um insumo que não era um insumo. Ou que ele não declarou corretamente lá, ou não expôs a tributação corretamente uma determinada base, uma determinada receita, um determinado ingresso patrimonial, não expôs aquilo adequadamente, a fiscalização glosou aquilo, olha, tem aqui indícios de sonegação fiscal porque ele manipulou a contabilidade, ou porque ele fraudou a documentação, ou ele tentou iludir o fisco com algum tipo de ardil. E aí vai a fiscalização lá, autua, lança o tributo, expede um auto de infração, notifica o contribuinte. E aí é interessante que, vamos imaginar uma sociedade empresária, uma empresa, né, que é o que mais acontece aqui conosco da execução fiscal. Aí a empresa vai ter essa autuação, né, de um determinado valor de algum tributo, lá pode ser PIS, COFINS, CSL, Imposto de Renda Pessoa Jurídica, como é o kit básico, né, o triunvirato aqui do tributário, né. E aí a empresa vai discutir aquilo na via administrativa. E o doutor colocou para o pessoal ter bem em ciência que não é possível a persecução criminal dos administradores ou responsáveis que tinham poder de mando sobre essa determinada conduta, né, que está sendo imputada pela fiscalização, essa determinada conduta, esse mal feito eventual praticado pela empresa, o administrador não pode ser imputado criminalmente, ele não pode ser perseguido criminalmente enquanto não houver um encerramento da discussão sobre o crédito tributário na via administrativa, nesse processo administrativo fiscal. Isso é interessante falar, né, porque tem a súmula vinculante que, de um lado, tem a parte criminal, né, só que ao longo da tramitação do processo administrativo, não é só a parte criminal que fica suspensa totalmente a cobrança desse crédito. Eu sempre pontuo bastante para o pessoal que nós não teremos decadência, nós não teremos prescrição, nós não teremos negativação no CADinho, nós não teremos protesto, nós não teremos certidão positiva de débitos, nós não teremos execução fiscal, nós não teremos adverbação pré-executória, nós não teremos uma série de medidas que reforçam a cobrança do crédito, além da parte criminal. Então, o pessoal ficar atento, né? Que é uma dica prática importante. Olha, se ficar sabendo de agora está tendo essa notícia, coisa da representação representação fiscal para fins penais, né? Que o fisco vem expedindo, né? E o pessoal, quando tiver um seguidor me comentou, olha, agora eu recebi para fazer uma defesa dessa representação. Olha, se não tem trânsito em julgado, digamos, né, não tem encerramento da discussão administrativa no processo administrativo fiscal, é impossível nós termos uma ação penal, né? Porque é uma prerrogativa do fisco, da administração tributária, julgar, né, na via administrativa aquela determinada autuação, né? É bem importante o pessoal ter isso aí, ter atentos, né? Estarem atentos a isso aí. Mas desculpa lhe interromper. Imagina, doutor. Então, nós temos aí diversas situações que possam aí
Até para nível de defesa, né? Eu vou falar mais defesa, porque eu não tenho. Claro, Não sou Estado punitivo, é a parte claro. deixa para o MP, mas até para que nós temos até o entendimento do STF que aquele contribuinte que chegou a não ser, que não fez o recolhimento correto do ICMS, né? O não recolhimento do ICMS, que ele não é uma pessoa contumaz, que deixou um mês de recolher aquela coisa do ICMS, ele não comete crime. Então, nós temos aí uma decisão nova no STF, que tem que ele não praticou dolo, né? Então, todo crime tributário precisa a prova do dolo. Então, existe aí algumas possibilidades. Também nós temos uma também desvantagem, né? Que é o STJ também autorizou o bloqueio de bens em processo de sonegação fiscal há pouco tempo. E esse instrumento, aí eu entendo que seria uma antecipação até da pena. Eu entendo que a partir do momento que nós estamos falando aí, se permitir que a Receita Federal ou o órgão ele já tome as medidas de sequestro de imediato, sem antes passar pelo devido processo legal, contraditório, né? A ampla defesa, que tudo isso é direito constitucional. Então eu vejo, não vejo com bons olhos esse tipo, é muito perigoso até para que o funcionamento de uma empresa, às vezes a empresa necessita daquele patrimônio livre, até para os recursos, né? Porque ela precisa de recursos, às vezes, para manter. Como na pandemia nós tivemos aí várias empresas com problemas, elas necessitaram de créditos, então entendo que é necessário passar por um procedimento de provas, totalmente, não basta só o indício de Claro. que aqueles bens seriam. Então não vejo com bons olhos essa decisão, porque pode ainda pode ser objeto ainda de recurso no STF. Sim. Também vejo uma preocupação muito grande quando eu falo desses sequestros de bens, quando nós falamos de organização criminosa, vou dar um exemplo, por exemplo, uma empresa constituída por laranjas, vou dar um exemplo que acontece muito, que ela trabalha com regime de substituição tributária. E aquela empresa adquire a mercadoria do fornecedor, ele é distribuidor e vende para terceiros. Ele, ao invés de recolher o imposto, ele não recolhe o imposto, e aquele valor da mercadoria, a partir do momento que o comprador, que normalmente é constituído até pelo comprador da mercadoria, essas empresas laranjas. Então, eu vi já fraudes nesse sentido, entendo que aí é possibilidade de realmente fazer o sequestro bem, porque demonstra uma organização criminosa. Tem várias pessoas envolvidas, é uma complexa organização que é feita para realmente lesar o fisco, mediante fraude. Então, várias pessoas, vários elementos constituem empresas laranja, e dessas empresas laranjas, as pessoas se beneficiam dos valores não recolhidos dos impostos, e essa empresa que está adquirindo a mercadoria final, essa empresa, ela tem um preço melhor na mercadoria, porque ela não recolheu o imposto na substituição tributária, Claro. então ele vai ter melhor condições para vender a mercadoria com um preço melhor até para os seus consumidores e obter mais lucro, já que não está recolhendo imposto. Porque como ela é retida, ela é paga na origem,
e ele não recolhe porque é uma laranja, Sim. essa pessoa está se beneficiando indiretamente. Aí entendo, sim, que é necessário até para que um processo desse sentido já advoguei em processos que envolvimento de várias pessoas nesse sentido e vejo que é necessário até para que a economia, até para o mercado, que não seja contaminado. Claro. Preservar a concorrência, né? Mas o que me impressiona muito é que essa medida de sequestro, que, enfim, acho que foi no Valor Econômico, que circulou semana passada, a medida de sequestro ela vai poder atingir, ao menos no que está aí no mercado, que diz uma colega minha, o que está no mercado, o que está pegando no mercado? O que está no mercado é poder atingir bens do administrador da sociedade sob cujo comando a sociedade teria praticado aqueles supostos ilícitos criminais. Então, nós teríamos uma via de acesso através do processo penal para buscar bens privados, né, bens do patrimônio do administrador ou dos administradores, bens suficientes para recuperar ou indenizar o prejuízo causado pelo suposto crime de sonegação. Então, é uma coisa muito interessante, curiosa isso, porque no cível, que é onde eu atuo, para buscarmos no patrimônio do administrador, eu tenho que ter uma decisão, ou uma decisão num IDPJ, ou uma decisão numa cautelar fiscal, tudo devido sob contraditório, ou uma decisão incidental na execução fiscal, que já está pendente contra a sociedade empresária. Então, e foi isso que foi debatido que na discussão, o pessoal ficou oriçado, que há uma abreviação do devido processo legal, que é uma responsabilização per saltum, né? Que é uma busca de cobrança judicial, mas é uma judicial sem execução, que é uma cobrança judicial criminal, né? Então, há uma mistura de tintas, assim, bem curiosa, né? Bem interessante. E não é de hoje exatamente, né, que o STJ chancela essas medidas, né? Isso já vem assim eu já lembrava o meu tempo do concurso de 20 anos atrás, mas eu fui revisitar a jurisprudência do STJ, porque eu, como não atuo no crime, não acompanho muito, né, o criminal, mas eu encontrei julgados pelo menos desde 2019 confirmando esse tipo de expediente. Então acho que o pessoal tem que ficar bastante atento assim nas situações que o débito tributário, que não é apenas um mero inadimplemento, mas pode ter alguma conduta criminosa, ficar atento com essas medidas, eventualmente, de sequestro de bens dos administradores, né? Que não é apenas bens da sociedade devedora, ou da sociedade que, eventualmente, né, sob cujo manto teria sido praticado algum tipo de ilícito criminal, né? Mas também no patrimônio dos sócios administradores. Acho que é uma coisa bem útil, bem importante a gente estar despertando para a pessoa. Sabe aquela coisa do cachimbo e torta a boca? Para mim, tudo é execução fiscal, né? Eu olho as coisas sempre com o viés da execução. Mas eu acho que o pessoal tem que colocar um viés também do criminal, né? Sim. Conseguir enxergar o tabuleiro, né? Com todas as suas peças, que cada peça vai causando jogadas em cascata, assim, né? Então é uma coisa bem interessante isso aí, né? Se nós falarmos só sobre crimes de ordem tributária, vamos dizer que seja tranquilo para aquela pessoa que está sendo aí processada, mesmo porque todo mundo já sabe que pagando a dívida, ele não vai responder pela pena. Então, isso é interessante também, né? Então, ele seria, eventualmente, no curso do processo, ele optar até para se livrar do processo, ou ele pode pagar no processo, ou pode parcelar. Se ele parcelar no curso do processo, vai suspender o processo. Se, eventualmente, ele quitar, ele extingue a pretensão punitiva do Estado. Então, ele, a partir do momento que tiver a vontade de encerrar o processo, é uma forma, eu digo assim, o Estado está sempre, na nossa Constituição, até o direito
administrativo, os interesses do Estado estão acima do particular. Então, se nós estamos acima, o Estado está acima do particular, então ele pode, por dívida, se processar criminalmente. Então, já por dívida, uma pessoa em particular com outro particular, não tem como ser criminal, eventualmente, se tiver estelionato. Mas aí precisa configurar o estelionato. Mas aí nós verificamos aí que o crime tributário, se ele vier com viés também de lavagem de dinheiro, que a pessoa esteja aí lavando dinheiro e não... que normalmente se coloca em processo crime, Sim. eles colocam a lavagem como investigação para evitar que este contribuinte ou este acusado quite a dívida, porque é uma estratégia até da polícia ou do Ministério Público em colocar a conduta também de lavagem, porque ele abre a possibilidade de expandir a investigação e solicitar ao COAF a abertura de várias movimentações financeiras e querer saber se essa movimentação financeira foi ou não de forma legal ou de forma ilegal. Então, é um risco muito grande quem responde por crime, responder aí por qualquer elenco da 8.137 de 90, que é crime de ordem tributária, que o risco é muito grande de se veredar por uma lavagem. A investigação hoje, o delegado, ele é muito... Quando ele vai pegar uma investigação, às vezes ele está com vontade, né, de trabalhar, então ele vai dar uma amplitude ao negócio e que vai com tempo a um caminho que vai ser meio tortuoso para aquelas pessoas que eventualmente não resolver o problema do tributo. Então, é um caminho para que o Ministério Público solicite abertura com o COAF e vereda não só para isso, mas como buscar mais ainda valores como indenização, como sequestro de bens, por exemplo. O sequestro, normalmente, é feito quando entende que tem diversos crimes conexos que possam aí trazer a fraude, né? Fraudando o fisco ou ainda colocando em xeque. Mas aquele empresário comum que não tira nota de tudo, né? Vamos falar do empresário comum. Esconde um pouquinho. Não do empresário... Se nós falarmos do empresário comum, aquele empresário que é questão de sobrevivência, que eles dizem normalmente quando acontece, eles dizem que é uma questão de sobrevivência. Se analisarmos, eles não estão muito errados, porque a concorrência é grande e o imposto, a carga tributária é muito gigante, ele é o sócio oculto, né? É o sócio que não trabalha, não investe. Só recolhe. Só recolhe. Então, ele é o sócio e é mensal, e ele tem retirada. Ele tem. E ele é em cima do que você faturou. Então, eu acho que eu só quero recapitular aqui para dar uma dica prática para o pessoal. Se eu entendi bem, vamos fazer um checklist. Diante de uma suposta atividade de sonegação que tem eventualmente redundado aí numa ação penal, uma notícia crimes. E aí, então, nós teríamos, assim, 4 teses de defesa, 4 questões de defesa preliminares a serem exploradas. Em primeiro lugar, nós teríamos que ter o esgotamento da discussão administrativa, súmula vinculante 24, sem a qual nós não podemos cogitar de persecução criminal, por crimes de sonegação fiscal daqueles tributos lá que estão discutidos no PAF. Segunda alegação, menor potencial ofensivo, insignificância, crime de bagatela, que no âmbito federal se usa o critério dos R$20 mil. Eu não sei se em âmbito estadual, de ICMS,
nos tribunais de justiça, como é se eles estão acolhendo esse mesmo patamar. A O lei doutor federal, tem... nós temos aí o artigo 20, né, da Lei 10.522, Sim, acredito que seja 2002. isso. E aí nós temos aí a possibilidade de também alegar, porque como nós estamos falando de insignificância, ela se aplica em geral, né? Eu tenho visto em casos similares no Estado, né? Pelo Estado, Sim, e o processo, eu cheguei a, a trabalhar em processo porque antigamente o valor chegava a R$ 10.000. Hoje que é sim. tudo, né? Ele Chega, foi subindo, né? Porque as foi super, portarias foram sempre, foi 1.500. Meu tempo, né? Não sei, de repente eu não sou... A gente vai entregando a idade, né? Mas é, era 1.500, tempo que eu advogava. Era 1.500, subiu para 2.500, depois 5.000, depois 10.000 e depois 20.000. O 20.000 é de 2018? Não, é de antes já. Não, 2012, eu acho, os 20.000. Não lembro exatamente a data. Mas, de é, todo modo, tem esse patamar de insignificância, ou seja, tributo. Ah, e uma coisa interessante que eu vi no STJ esses dias. O que importa é o valor do tributo originário. Vamos imaginar, o imposto de renda de pessoa jurídica. Se ele for abaixo de R$ 20.000, é insignificante. Ah, Thiago, mas depois tem uma multa de 75% e mais uma taxa Selic que virou, né, virou 50.000. Já superou os 20? Não. O STJ diz que não. Considera-se o patamar do próprio tributo, não os seus consectários somados. Então é importante prestar atenção nisso aí também na defesa. Então, R$ 20.000. Bom, escapou dessas duas teses. Olha, paguei, comprou a liberdade, né? é, Pagou o tributo discutido. né? Ninguém vai preso. Tanto É, pelo material como formal, né? Você, pagou. né, que ele se envolva em lavagem de dinheiro, porque a pena máxima, como nós falamos aí, aquela pessoa que deixou de declarar o imposto, eu fiz aquele Sim. exemplo, coloquei aquele exemplo mais simples, aquele que deixou aí de declarar e emitir a nota fiscal, esse, por exemplo, poderá responder pelo artigo 1º, que vai de 2 a 5 anos. E tem aquele de 6 meses a 2 anos e mais multa também, que é o artigo 2º, que fala ali sobre aquela pessoa que declarou e deixou de pagar. Uhum. Então, E aí, nas duas situações, o pagamento do próprio tributo e com seus consectários, encargos moratórios, enfim, multa, tanto nas duas situações isenta de pena, né? Extinga a punibilidade, né? na primeira, no artigo 1º, Ou não? extingue a punibilidade, sim, até se eventualmente ele for condenado, ele pode ali Sim. quitar. Já no artigo 2º, eu já vi a possibilidade também de quitação. Existe aí até o final, mas o que normalmente a gente enxerga é antes da sentença, mas também Aham. do mesmo modo. O entendimento é praticamente igual, e aquele de menor potencial ainda. Aham. Sim. Justificaria com mais razão, né? É um crime de menor potencial ofensivo, que é do artigo 2º E da ainda, informa- a quarta tese que eu vislumbro, ou tese ou estratégia de defesa, é o parcelamento, caso oferecido um parcelamento desses, que vai acabar suspendendo a punibilidade do sujeito ativo, aí, do suposto agente criminoso, e aí também ao longo do parcelamento a empresa pode ir pagando em parcelas aquele tributo sonegado, enfim, a gente não tem trânsito em julgado, a gente não sabe exatamente, né? Mas enfim. Aí então é uma possibilidade também de também, não é?
poder dormir com a cabeça tranquila no travesseiro, né? Então tem quatro argumentos que são quatro filtros importantes assim para o pessoal já poder levar da nossa conversa aí para. Se eu entendi bem, eu acho que é isso aí, né, doutor? Eu entendo o seguinte, o empresário, por que existe muito caso aí de crime tributário? Muita empresa, ela tem. A primeira coisa que ela deixa de pagar é o imposto. Claro. Ela não vai deixar de pagar o funcionário que gera a receita e o emprego dentro da empresa, para que essa empresa possa produzir, e ele dá a famosa barrigada. Vai deixando o imposto para trás, Sim. e vai ter um momento que vai chegar a intimação, aquela notificação para que ele pague, aí ele abre o procedimento administrativo, começa a discussão, até que se encerre esse assunto e o crédito, depois de constituído o crédito, finalmente, é que vai ter a possibilidade de ser ainda processado. Quando o Estado ele ainda consegue entrar no prazo antes do prazo prescricional, aquela coisa toda, consegue ainda entrar com pedido. Mas o que eu vejo, tem várias possibilidades. Ele discute todo esse tempo. Além de discutir todo esse tempo, pode aparecer um PPI, né? Chama um PPI, aqueles parcelamentos, né? Que Sim. tem governo, tem aqueles parcelamentos que aí a pessoa vai ficar mais confortável para pagar, ela paga de uma forma isenta, multa, juros, e acaba resolvendo o impasse dele na esfera penal. A esfera penal, ela não é ela é muito mais branda do que punitiva, né? Sim. Tem essas válvulas de escape, né? Com o pagamento, com o parcelamento, mas tem alguns constrangimentos a mais, né? A gente falou do sequestro dos bens particulares, privados do administrador, no caso, né, de uma ação penal por sonegação fiscal. E na questão de lavagem, eu fiquei muito impressionado que na conversa que eu tive com o Douglas Fischer, que é um procurador regional da República, amigo meu aqui em Porto Alegre, e ele disse, Thiago, não adianta querer competir o tributário com a lavagem, porque na lavagem a gente inverte o ônus da prova. Então, assim, primeiro de tudo, vai se bloquear, né, se sequestrar esses bens que são fruto ou que materializam a lavagem, e aí vai haver uma inversão do ônus da prova. A pessoa que tem aquele veículo, aquele automóvel, barco, né, imóveis, aeronaves, enfim, dinheiro, né, depósitos financeiros registrados no seu nome, ele é que vai ter que fazer a prova da origem ilícita dos bens. E é por isso que muitas vezes é tão difícil fazer essa prova e dá tanto perdimento de bens, né, por lavagem. E eu achei assim, muito curioso que o ferramental penal, ele é muito mais duro do que o ferramental civil aqui, né? Extrapenal, que é o nosso da execução fiscal. E a gente acha, às vezes, tão forte o ferramental tributário, né? Porque tem uma lei específica para liquidar os créditos tributários, né? Lei de execução fiscal. Nós temos uma infinidade de outras ferramentas administrativas, não executivas, tudo com vistas a reforçar a recuperabilidade do crédito. E nada disso, ele falou muito categoricamente, nada disso chega aos pés da potência que tem a via criminal para liquidar bens, arrecadar patrimônio é uma coisa, eu achei impressionante isso. Ele mostrou por A mais B, eu fiquei com aquilo na cabeça depois. O que acontece? Normalmente, o criminal ele vai entrar em diversas situações, como um exemplo, terceiros que não estão envolvidos Sim. nisto. Então, esse terceiro,
está ocultando bens ou ele passou o patrimônio para terceiro, em nome de terceiro. Sim. Então, já na execução, se para você conseguir buscar uma execução no cível, execução fiscal, né? Sim. Cível, esfera cível, para buscar uma fraude à execução, ela é tão complexa, tão difícil Sim. para se configurar, ela tem aí várias provas que você vai ter que produzir, o Estado vai ter que produzir Exatamente. para conseguir mexer com terceiros. Já no criminal, existem medidas cautelares, essas medidas cautelares de busca-apreensão, medidas cautelares de sequestro de bens, patrimônio. Então, tudo isto que é feito pela investigação, antes mesmo de ser denunciada, a pessoa ser denunciada, que é uma medida cautelar. Pode Sim. acontecer dessa pessoa estar envolvida, como muitas das vezes está envolvida num processo injustamente. E Sim. acontece dessa pessoa estar sendo envolvida com patrimônio, o patrimônio dele foi bloqueado e ele vai buscar a defesa, vai ter que provar que o patrimônio dele é lícito, que o dinheiro é de origem lícita e, principalmente, que ele recolheu o imposto. É verdade. Me pareceu assim uma assimetria, né, de ferramentas bem importante, assim, porque muitos desses bens seriam bens que a gente tentaria atingir na execução fiscal. Claro, o tributário ele não é tão veloz assim em relação à persecução criminal ou não tem essa mesma potência. Então, o que eu percebo assim na minha jurisdição é que o tributário é aquele cara que chega no último da festa, assim, né? A festa tá rolando lá, o banco já foi lá, pegou, né? O empregado na reclamatória pegou também. Aí o criminal também já recolheu lá. E aí a execução fiscal chega meio de Agora, retardatária, o assim. primeiro cupim é o criminal, ele leva tudo, inclusive até o funcionário. O funcionário vai preso junto. Ah, é verdade, vai preso junto às vezes, né? É, É, o e, que acontece? Hoje nós temos mega operações, tanto por parte do Estado como da área, do âmbito federal, que essas operações da Polícia Federal, Polícia Estadual, que são feitas, de organização criminosa, quando eles falam que, olha, colocando organização criminosa e necessariamente, às vezes, essa organização criminosa ela não tem necessidade de demonstrar o crime como se fosse a organização criminosa, ele independe de um crime principal. Quando fala isto, eu entendo que se ele se organiza para cometer um crime, tem que ter um crime no final, né? Então, qual que é o crime? Então, normalmente é investigado lavagem de dinheiro, ou vamos falar vamos remeter à época da Lava Jato, corrupção, lavagem de dinheiro, e ativa, passiva. Então, tinha várias conotações, várias nomenclaturas que colocavam no processo, e no final eram feitas aquelas delações premiadas, né? Justamente eu participei de vários processos e não tive nenhum cliente, recusei 2 clientes que desejavam fazer a delação premiada na época, eu não me interessei, porque eu, como defesa, ou eu sou acusador ou eu sou defesa, não dá para ser os dois ao mesmo tempo. sim, Não dá para trabalhar dessa forma mesmo, porque é muito mais fácil para o advogado fazer uma delação, porque agora a defesa ela exige uma técnica. Agora, vamos falar do português, o cagueta é muito fácil. Não precisamos passar por isso. Então,
E ainda havia vários entendimentos que delação tinha o plea bargain, que era feito aqui pela Lava Jato, que eles passavam, não era uma delação, era um plea bargain, porque eles constituíam antes a prova, antes de acusar, ou seja, a pessoa nem era acusada. Então, o que mais se colocou é que nesses processos que envolvem organização criminosa, ela tem um mecanismo maior de busca de patrimônio, busca maior de recuperação do dano ao erário, né? Que normalmente, se houver a lavagem, se houver ainda, inclusive, o capítulo do 8.137, lá é capitulado no artigo 8.137, que é de crimes da ordem tributária, ele tem uma amplitude, ele consegue buscar ferramentas. Agora, somente o crime de ordem tributária, quando coloca, eu vejo são poucos magistrados que se utilizam desses expedientes de busca de patrimônio de forma indiscriminada, como medidas cautelares que existem nessas organizações criminosas, aqueles processos que envolvem muita gente, né? Envolve diversos alvos, e desses diversos alvos é que se busca indenizar ou ainda fazer com que equilibre o problema da final do processo, que é a busca do dinheiro que pertencia ao erário público. Por exemplo, o imposto, né? Sim. É bem interessante. Tem muita coisa para estudar e comparar, né, esses dois universos. Eu vinha sempre com uma curiosidade de comparar o universo empresarial, societário, que eu gosto muito, a gente atua bastante assim, sobre societário na execução fiscal, e comparar isso com o tributário, porque os dois são visões de um mesmo fenômeno, né? A vida da sociedade, seus atos econômicos, os tributos ali gerados e a recuperação desses tributos no caso de não pagos. Mas agora eu tô com essa curiosidade para comparar esse uso do ferramental processual penal, não é? Em comparação com o ferramental tributário. Acho que tem muita coisa aí para eu vou ter que meditar aí algumas coisas que a gente conversou para estudar mais, assim, porque eu quero sempre dar um panorama bem abrangente, assim, para os meus alunos, né? Uhum. E conhecer um pouco mais, assim, né? Ainda que a maior parte deles não tenha atividade, né, atuação na parte criminal, mais no tributário mesmo, é importante conhecer, né? Conhecer essas estratégias, conhecer o que está acontecendo, quais são os usos, assim, ou conheci uma colega minha lá na execução mais juíza, né? O que está no mercado, o que está pegando aí, né? Porque a coisa sempre tem uma coisa da moda, né? O que está o que tá na crista da onda, né? Agora, bastante recentemente, foi a delação premiada, né? Então, tudo é uma coisa para a gente aprender. O que mais até como advogado, a gente, na área penal, a gente busca identificar, principalmente, se houve ou não afronta à nossa Constituição. Artigo 5º, lá, nós estamos falando aí do inciso 54, 55, 57, tudo que fala sobre a princípio da ampla defesa, do contraditório. Então, quando nós falamos de princípio, eu entendo que o Estado ele tem todo o direito de receber o valor que não foi pago, ou ainda punir aquela pessoa que deixou de cumprir com a sua obrigação tributária, está na lei. Mas desde que não extrapole, né, o direito dele de se defender
né? Porque a partir do momento que é realizado um sequestro de bens de forma para garantir, às vezes, numa investigação, eu já vi investigações, diversas investigações, e tem algo absurdo, às vezes. Eu participei de uma operação muito grande, onde o delegado, ele... nós somos do direito, mas a gente entende um pouquinho de matemática. E ele, por sua vez, ele fez um cálculo de que o prejuízo daquela investigação daria em torno de quase 1 bi, 500 milhões, e fez uma conta, e a conta do valor era público, estava em o que aquela pessoa, aquela instituição tinha recebido de valores do governo, por exemplo, chegava a 7 milhões. E ele fez um cálculo que por tantos anos aconteceu isso, daria 500, e pode dobrar e chegar a 1 bi. E aí o patrimônio de todos envolvidos, 1 bi. Determinação, 1 bi. E aí foi verificado até no site, que é transparência, e depois eu entrei para corrigir que se nós temos aí um valor de 7 milhões, por que bloquear 1 bi de patrimônio? Se nós temos 7 milhões, bloquear 7 milhões mais uma porcentagem, mais 20%, 30% a mais, só para garantir o processo. Mas não colocar em ruína, inclusive, colocou até em ruína a própria... as pessoas que estavam envolvidas e eram funcionários, tinha mais de 200 mil pessoas que acabariam sendo envolvidas nesse assunto, porque a própria instituição ia acabar fechando. Claro. E demonstrou o interesse, naquele momento, eu identifiquei que havia um interesse que não era interesse público. E foge do público. Né? A partir do momento que ele está numa investigação, a investigação tem que se ater àquilo. Então, esse é um grande defeito, às vezes, das pessoas que estão na investigação, colocar de uma forma para o Ministério Público que ele não compreenda ou ainda, em caso de dúvida, bloqueia tudo. Não é bem assim. Vamos ver realmente qual é o tamanho do dano. Se você está processando, é porque você tem provas. Né? Nós temos aí diversos mecanismos para que, principalmente a Polícia Federal, Polícia Civil, com as medidas cautelares que são feitas de busca e apreensão e de sequestro de bens, ele tem condições ainda, inclusive, quando fez a busca e apreensão, de arrecadar materiais que evidenciam, que possam facilitar até para denúncia no processo do Ministério Público e até para investigação, ou se ela se encerra ou ainda ela se continua, ou ainda terão outras fases. Então, Claro. a lavagem de dinheiro é um ponto muito que já está muito em alta nesse sentido, mas em relação ao crime tributário, nós vemos que ela é bem fechada, e aquele empresário, não vou indicar para ninguém deixar de recolher o imposto, nem deixar de declarar, para não responder por crime, porque o advogado está para ele. A gente poderia dar a indicação, né, que é melhor porque o advogado precisa do cliente, mas não é o caso. Então, nós temos que atentar. Ninguém vai preso pela Lei 8.137, muito difícil ocorrer, a não ser que, né, aí tem as causas de a pessoa reincidente, aí é outra situação que ele não tem direito a algum benefício. Mas, nesse caso, vejo que é muito interessante essa forma de punição e que obriga
a pessoa pagar o imposto. É uma forma, é uma técnica, se formos a fundo mesmo, ela fica claro o interesse que sobressai do Estado ao particular. Um cunho arrecadatório mesmo, né? Mas estamos chegando no nosso limite de horário, né? A gente acabou não combinando o tempo, mas já extrapolamos o tempo que eu queria propor. Muito extenso. O tema é extenso e intrigante mesmo, né? Mas eu quero agradecer demais aí, doutora, as suas considerações, reflexões aqui, junto com o pessoal da Execução Fiscal em Curso. Temos bastante seguidores seus aqui também, pelos nomes e perfis que frequentaram aqui a nossa conversa. Quero agradecer demais a presença de todos. Vamos fazer um print aqui da tela para a posteridade. Isso aí. É bom a gente fazer Quem quiser também pode fazer um print da tela e postar nos seus stories e nos marcar, né? Que a gente reposta também, né, doutor? Nem peguei procuração, mas já tô falando isso aí. Já pode colocar, não tem problema, doutor. E o momento que desejar falar ou continuar o mesmo tema, ou falarmos de outros assuntos, eu estou sempre à disposição. E espero que quando vier a São Paulo, nos visite. Opa! Vamos tomar um café. Vamos tomar um café e trocar umas ideias, porque sempre tem novidade, né? Essa é uma coisa interessante, eu gosto muito desse nosso mundo aqui, que sempre tem uma novidade, tem uma decisão nova, tem uma inovação que... Eu quero que o doutor venha a São Paulo e eu vou lhe presentear com um livro meu, Opa! Fake News, sobre fake news. E os limites... Opa, que legal! Que legal, que legal. Vou ir buscar então na próxima vez que eu for a São Paulo. Será um prazer. Tá ótimo. Pessoal, muito obrigado a todos que acompanharam e contribuíram com a nossa conversa. Fica salva a live aqui para consultar depois essas nossas reflexões. Eventualmente aí pode usar isso aí numa estratégia de defesa, certo? É isso aí. Muito isso obrigado. Aí, pessoal. Muito obrigado. Obrigado. Um abraço. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.